projeto que estabelece novas regras para o controle de gastos do governo foi aprovado na noite de ontem pelo Senado. Embora o texto tenha sofrido modificações e vá precisar retornar para a Câmara, a aprovação de ontem é mais um passo em direção à criação de um novo modelo de política fiscal para o país. Além desse projeto, outras pautas de interesse do Poder Executivo têm sido aprovadas no Congresso. É o caso do projeto que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres em empresas. E as medidas provisórias que reformularam o programa Bolsa Família e o Mais Médicos. E dentro da estrutura do governo, cabe à Secretaria de Relações Institucionais realizar a negociação com os parlamentares para garantir essas aprovações. E é com o ministro, então, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que nós conversamos a partir de agora ao vivo. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Uma honra poder estar aqui conversando com vocês num dia histórico, ouvindo aqui a voz do presidente Lula diante da Torre Eiffel em Paris, colocando o Brasil no centro do mundo, a Amazônia no centro do mundo, a preservação do meio ambiente e a defesa dos povos. Ministro, vamos começar falando dessa proposta de controle de gastos que foi aprovada ontem no Senado, que é um projeto focado no equilíbrio das contas públicas do país. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco qual é a sua avaliação do andamento desse projeto tão importante até aqui e também o que significa para o país, então, ter essa proposta aprovada. Mariana, foi uma grande vitória do governo do Brasil como um todo, porque essa é uma regra que ela estabelece um equilíbrio da responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Ela não faz só um controle dos gastos ou das despesas. Ela estabelece claramente como que o governo pode investir mais em educação, na habitação, na infraestrutura, na preservação do meio ambiente, sem comprometer a sua situação fiscal, sem aumentar muito a dívida, sem fazer com que isso possa comprometer as gerações futuras. Isso é muito importante, Mariana, porque dá credibilidade para quem quer investir no Brasil. O presidente Lula hoje lá na França, chamando os países desenvolvidos, economicamente mais ricos, a investir no Brasil, quando eles olham e veem, poxa, esse é um país que agora tem uma nova regra fiscal que mostra que vai poder investir na preservação do ambiente, na educação, na saúde, mas de uma forma responsável. Isso alimenta, estimula mais ainda que a gente possa receber mais recursos da França, dos Estados Unidos, da China e mesmo aqui no Brasil, quem pode investir tenha mais segurança em investir no nosso país. Isso gera emprego, gera renda, melhora a situação do nosso país. O ministro Fernando Haddad falou nessa semana sobre a importância de aprovar a reforma tributária para ajudar a manter esse equilíbrio das contas previsto aí no marco fiscal, né? Quais são as expectativas do governo em relação à tramitação da reforma a partir de agora? Eu estou muito otimista, Luciano. Hoje nós tivemos uma reunião que envolveu os governadores e governadoras do país com o relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. A reunião aconteceu na própria residência oficial, onde o secretário especial do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, e o nosso secretário de Assuntos Federativos, da nossa Ministério das Relações Institucionais, que faz relação com os governadores e prefeitos, estavam na reunião e vejo um clima de muito otimismo. Do debate está sendo feito, do belo trabalho está sendo feito pelo relator Aguinaldo Ribeiro, para que a gente possa simplificar os impostos no país. Qual que é a ideia e a importância da reforma tributária? É para que você facilite a vida do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário, da população como um todo, em relação aos impostos. O sistema tributário, os impostos no Brasil são muito complexos. Às vezes, um empresário precisa gastar 20%, 30% do que arrecada para montar a estrutura de pagamento dos impostos. Aquela dificuldade que às vezes cada um de nós tem ali para fechar o imposto de renda. Imagina às vezes uma empresa, um comércio. Isso às vezes faz com que as pessoas não invistam em gerar mais emprego, mais renda. A expectativa é com a reforma tributária aprovada que a gente possa ter de imediato um crescimento de mais de 10% a mais do crescimento econômico no nosso país. E isso também, junto com a nova regra fiscal, dá um ambiente ainda mais seguro para quem quiser investir no país. Então, conseguimos aprovar já o marco fiscal no Senado, como você disse, volta para a Câmara para finalizar essa votação. Nossa expectativa é que a gente possa aprovar o marco fiscal ainda nesse semestre, votar a reforma tributária nesse semestre e poder trabalhar no segundo semestre no Senado, o que faz com que a gente possa fechar o ano com duas regras muito claras que vai ajudar a investir, gerar mais emprego e renda no nosso país.
Mas a pauta do governo não é só econômica, né, ministro? Algumas medidas provisórias relacionadas a programas sociais importantes também vêm sendo aprovadas. Foram aprovadas, por exemplo, a medida provisória que recriou e reformulou o programa Bolsa Família e também a do programa Mais Médicos. Como é que tem sido a negociação dessas pautas sociais com os deputados e senadores? Mariana, uma coisa muito importante com o governo do presidente Lula é que a gente parou com aquela história que tinha no governo passado, que criava um conflito a cada dia, inclusive com o Congresso Nacional, com o Judiciário. Eu falo que a gente desmontou uma máquina que tinha lá no Palácio do Planalto de criação de conflitos. E foi com diálogo, né? Com diálogo que nós conseguimos aprovar projetos tão importantes para a economia e programas sociais. Nós estamos já terminando o primeiro semestre recriando todos os programas sociais que precisavam ser recriados através de novas leis da medida provisória. Como você falou, o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o reajuste dos servidores federais, depois de anos sem nenhum tipo de reajuste. E a gente tem feito isso, dialogando sempre, inclusive, com partidos que são de oposição. Quero agradecer muito à Câmara e ao Senado, que nessas pautas prioritárias do governo sempre teve muito diálogo e permitiu que a gente pudesse aprovar e vencer em tudo que o governo estabeleceu como prioridades nesse primeiro semestre. Ministro, existe uma expectativa em relação à aprovação do projeto que restabeleceu, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O governo está trabalhando com os deputados aliados para garantir essa aprovação? Com os aliados e com aqueles que são de oposição, porque isso é uma coisa importante para o país, né, Luciano? Esse é o último dos programas que a gente ainda precisa aprovar nesse semestre. Todos os outros já foram recriados, né? O Mais Médicos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Escola Integral. Então esse a gente precisa concluir a votação. Expectativa é que possa votar nas próximas semanas, tanto na Câmara quanto no Senado. É aquele programa que faz com que o governo federal compre da agricultura familiar, do pequeno agricultor, os produtos que às vezes vão compor uma cesta básica, um estoque da Conab, ou mesmo a alimentação escolar. Então é um programa bom para a economia, bom para o produtor rural, quem nos ouve aqui, que trabalha no campo, e muito bom para a saúde também. Eu que sou médico, fui ministro da Saúde, falo da importância dos alimentos da agricultura familiar para uma alimentação saudável. Ministro, eu queria que o senhor comentasse também um projeto que já foi aprovado, que é bastante prioritário para o governo, que é o da igualdade salarial entre homens e mulheres, está agora pendente apenas de sanção do presidente Lula. Além da desigualdade de gênero propriamente dita, esse projeto também pode ajudar a reduzir a desigualdade social como um todo, né? Com certeza, né, Mariana? É bom para o governo, prioridade para as mulheres brasileiras, que são a maioria da nossa população, e prioridade para toda a população, porque muitas vezes, né, a única pessoa que tem uma renda na família é a mulher, né? É muito importante, é um passo importante em reduzir essa desigualdade absurda. Eu fico muito feliz, foi o primeiro projeto de lei em regime de urgência feito pelo presidente Lula, foi no dia 8 de março, a gente conseguiu aprovar em tempo recorde. Quero agradecer de novo a Câmara e o Senado, dar os parabéns para a relatora na Câmara, a deputada Jaqueline, dar os parabéns para a senadora Tereza Leitão, que foi a relatora no Senado. E nós temos aí até o dia 4 de julho, que é a data final para sanção, o presidente Lula sancionar, e é aquela que vai virar uma lei e vai também exigir de todos nós, da sociedade brasileira, do governo, a gente acompanhar a execução da lei. Eu, lá no Ministério das Relações Institucionais, né, na nossa secretaria, a gente é responsável pelo chamado Conselhão, tem várias empresárias, né, ativistas por esse tema, e essas empresárias têm dito, nós vamos querer acompanhar a lei, a implementação da lei, igualdade salarial entre homens e mulheres, a execução dela. Acho que é um passo importante, como foi a Lei Maria da Penha, algo muito importante para a emancipação das mulheres. A igualdade salarial vai ser mais um passo que vai exigir de todos nós, da justiça, da sociedade, da imprensa, a fiscalização e o acompanhamento da lei. Ministro, o senhor falou agora há pouco que trabalha com os deputados aliados e também o pessoal da oposição. Essa é exatamente a função da sua pasta, né? Fazer articulação com os parlamentares. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte a importância, né, dessa articulação e como isso impacta na execução dos programas de governo? Luciano, a gente tem que ter a consciência de que nenhuma decisão do presidente chega até a casa de quem está nos ouvindo sem a participação do Congresso Nacional, porque são os deputados e senadores que aprovam o orçamento, aprovam a lei. Por exemplo, a gente recriar o Minha Casa Minha Vida. Foi recriado, a gente teve que aprovar essa recriação. E também sem a participação dos prefeitos e governadores, que é
a outra perna nossa ali da coordenação política, que a gente faz a relação com o Congresso Nacional, com os prefeitos e com os governadores e com a sociedade através do Conselhão. Então é um ministério que ajuda a articular as ações para que elas cheguem na casa das pessoas, cheguem a quem está nos ouvindo, né? E agora esses vários programas sociais que a gente recriou só é possível porque a gente foi lá, conseguiu aprovar a lei com muito diálogo com os deputados, com as deputadas, com os senadores e senadoras, mas isso faz parte da democracia, construindo com o diálogo que a gente faz com que as pessoas possam ter a vida melhorando. Ministro, a gente tem um último minutinho, então, para encerrar, queria falar das prioridades, então, para os próximos 6 meses, o que a gente pode esperar aí que seja aprovado das pautas do governo no Congresso até o fim do ano? Mariana, tem algumas coisas que a gente já colocou no Congresso, que são medidas provisórias, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo. Além do reajuste que já aumentou o salário mínimo esse ano, a proposta do governo de ter uma regra permanente para que a gente possa ter reajuste anual do salário mínimo, para não acontecer o que aconteceu em governos anteriores, que ficou um tempão sem reajuste do salário mínimo. O programa da Escola Integral, o programa de Escola Integral do Ministério da Educação já começou a funcionar, está lá para a gente concluir a votação, um ponto bastante importante. O debate, por exemplo, sobre o crédito de carbono. O presidente Lula falando da importância da Floresta em Pé. São mecanismos para você, inclusive, financiar a preservação do meio ambiente, o uso sustentável, né? Programas importantes como, por exemplo, o debate das leis do marco sobre inteligência artificial, que é um tema cada vez mais moderno, que a gente precisa ter regras de como que estabelece o acompanhamento disso. E tudo aquilo que nós estamos criando através do Conselhão, dos grupos de trabalho do Conselhão, como, por exemplo, discussão sobre crédito no país, o Desenrola, está lá no Congresso Nacional já, que resolve o problema da dívida das famílias brasileiras. Nós temos que aprovar lá no Congresso. Então são as grandes prioridades para que a gente possa gerar renda, gerar crescimento econômico, reduzir a desigualdade do nosso país. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Obrigado, ministro, por sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, Luciana, Mariana. Foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui.